Vamos estar abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Bom estar na presença de Deus, né? Verdade? A gente se sente bem. É onde nós devemos estar, debaixo da presença de Deus, nos braços, como um passarinho, né, que cuida dos seus filhotes. É aí onde nós temos que estar, na presença de Deus. Estamos protegidos aí. Gálatas capítulo 5, vamos estar lendo dos versos 16 ao verso 26. E vamos dando continuidade, né, a essa série de exposições do livro de Gálatas. E vamos glorificar o nome de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26, diz o seguinte: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não os deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Senhor Jesus, nesse momento nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que a gente venha, ó Deus, absorver, ó Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Que seja, ó Deus, o momento, ó Deus, de adoração. No nome de Jesus, amém. Interessante que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele tem uma briga ferrenha, uma briga dura, literalmente, de palavras, onde Paulo passou por ali, deixou o ensino das Escrituras, e com o tempo ele saiu e deixou aquele rebanho, e quando voltou e viu que as coisas estavam diferentes, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E o livro de Gálatas destaca por ser uma epístola onde há muita eloquência de Paulo, repreendendo com muita firmeza, gente, com muita firmeza, aqueles membros que estavam corrompendo os demais. E tentaram convencer os Gálatas de que o Evangelho de Cristo, gente, o Evangelho de Cristo precisava de algo mais, algum ingrediente mais, precisaria de uma porção mais, precisaria de um complemento mais. E o apóstolo Paulo diz, não, tem coisa errada, não foi isso que eu ensinei, não foi a mensagem que eu expliquei para vocês. E que realmente, além de Jesus, precisava a lei, precisava os ritos, precisava a circuncisão, algo mais era necessário. E Paulo fala que não somos justificados, gente, justificados pelos rituais ou pela lei. O livro de Gálatas trabalha nesse sentido. O nosso pastor explicou durante esses domingos que essa é uma corrida contra a carne e a favor do Espírito. Mas sim pela fé em Jesus Cristo. Essa epístola de Paulo aponta para duas questões, aponta para duas diferenças, melhor dizendo. A primeira delas é as obras da carne, correto? E as obras do Espírito. E quando se trata de rituais, nós estamos falando de lei,
só nos resta 3 coisas: lei, mundo e carne. E ponto, gente. Lei, mundo e carne. O interessante é que o Evangelho, gente, o Evangelho da graça, ele é muito mais do que isso, gente. O Evangelho da graça é estar livre da lei, correto? É vencer a carne, é andar no Espírito, e é experimentar, olha que interessante, experimentar a liberdade que Deus nos deu. Experimentar a liberdade que Deus nos deu. Isso é maravilhoso, e para que a gente possa, gente, experimentar a liberdade que Deus nos deu, nós precisamos experimentar o caminho do Espírito. Não há outro. Para que a gente possa experimentar, gente, essa liberdade que Deus nos deu, de sermos livres, gente, nós somos livres. Nós precisamos experimentar o caminho do Espírito. Não existe outro. Interessante que falar do fruto do Espírito é a gente falar de um milagre, gente. O fruto é falar de um milagre. Como nós vamos ter algo especial, celestial, pela força nossa, a nossa eloquência, a nossa capacidade? Não há como, nós precisamos, gente, falar de um milagre que vem do céu, vem de Deus, e que acontece em nós. E o interessante é que nós frutificamos, estando ainda, gente, na condição de pecadores. Olha só, a gente vai dar fruto, estando ainda na condição de pecadores. A verdade é que, a partir dessa conversão, gente, essa natureza pecaminosa que a gente tem dela, ela não é retirada ainda, todavia, ela está aí, não é verdade? Não é um simples passo de mágica, onde tudo começa do zero e está tudo pronto. Não, é um processo, gente, é um processo. E o que acontece? Uma nova semente, ela é gerada dentro de nós. Essa semente do Espírito, gente, é uma nova semente, que começa a lutar contra as forças da carne. E nós precisamos desse fruto. E qual é a importância, gente, de produzir frutos? Todos nós sabemos a importância de produzir frutos. É muito claro. Jesus diz o seguinte, lá em João, capítulo 15, verso 16, diz que eu vos escolhi para que vades e deis fruto. E além de dar fruto, gente, é que o fruto ele tem que permanecer. Não é verdade? Se você tem um pé de seja o que for, de laranja atrás, e ele dá fruto agora, e já não dá mais, talvez você vai esperar a segunda temporada. A terceira você já perde a paciência, porque já está estorvando no meio do jardim. E o que você faz? Você vai e corta ele. E Paulo, ele fala isso, né, sobre o fruto, ele usa essa palavra fruto, e ele escolhe as imagens com muita cautela e com muito cuidado, e é revelador quando Paulo ele fala das obras da carne, no versículo 19, ele também muda e usa também a palavra fruto do Espírito, não frutos, fruto do Espírito. E o interessante é que o termo isolado, fruto, quando nós falamos de fruto, nós endereçamos para o mundo da agricultura, não é verdade? Aqui nós temos o nosso irmão Josiano, doutorando em sementes, e ele sabe muito bem, com todos os detalhes, todos os procedimentos. E o apóstolo Paulo, ele dá 4 fatos que nos mostra como o Espírito, ele opera dentro de nós. O primeiro deles é o crescimento. O cristão, ele é gradual, gente. O crescimento, ele é gradual. Tanto o crescimento, gente, de uma batata, de um nabo, de um tomate, seja o que for, precisa de tempo, não é verdade? A gente não tem como falar de um crescimento botânico, não tem como falar. De repente, tudo cresce. Em um simples piscar de olhos, as coisas crescem e os frutos estão pendurados. Não. Não há crescimento botânico instantaneamente, não. Ninguém consegue
Para que a gente possa medir isso, a gente precisa de tempo. Precisa de tempo para poder medir. E o fruto do Espírito, ele pode estar se desenvolvendo dentro de nós, olha que interessante, e a gente não perceber, não é verdade? Achar que nada está acontecendo e não perceber isso. E o interessante é que, com certeza, nós que estamos na caminhada da fé, alguns anos atrás, com toda certeza, uma decisão que você tomou hoje, o seu comportamento é totalmente diferente. Com certeza você, há 15 anos atrás, ou há 3 anos, ou alguns meses atrás, não sabemos, o seu comportamento era totalmente diferente. Você era explosivo, ou ainda continua sendo, se não houve transformação. Quando nós provamos do fruto do Espírito, é obrigatório ter mudança, gente. É obrigatório. Isso mostra, gente, que o Espírito Santo, ele está crescendo lá dentro de você e dentro de mim. Não é crescimento botânico, gente, trazendo para o mundo da agricultura. É gradual, é gradual. Todo ramo verdadeiro, diz lá em João capítulo 15, verso 1, diz o seguinte, que todo ramo verdadeiro não pode evitar de dar frutos. Nós podemos ter nos fundos da nossa casa, por exemplo, nos fundos da casa da minha sogra, tem 2 pés de limão, não sei se é limões ou limãos, e, gente, acho que 2 ou 3 vezes por ano carregado de limão. Um diferente do outro. E carregadinho, a gente vai lá com a bacia, porque sabe que vai ter muito fruto. Por quê? Porque sabe que o ramo verdadeiro, gente, tem que ter fruto. Tem que ter crescimento. É obrigatório. E é gradual, gente. E diz que todo ramo verdadeiro não pode evitar de dar fruto, uma vez que a vida da videira, ela flui através dele. E o agricultor divino, que é o nosso Deus, ele poda e cuida dele. O crescimento, interessante, o crescimento natural do crente é ao contrário do crescimento das plantas. Com o crescimento do crente, nós precisamos ser cortado e podado, muitas vezes, né? A planta também, mas a planta, por teoria, ela vai crescendo. E quem poda somos nós, não é verdade? Vamos lá e cortamos. E o bacana de tudo isso é que esse crescimento, gente, é um crescimento que não há dúvida, ele vai crescer, vai crescer. E quando a palavra de Deus diz que o agricultor divino, ele poda e cuida, porque indo para o mundo da agricultura, os galhos vão crescendo, depois o Josiano me corrige, vão crescendo tanto, que os galhos vão caindo ao chão, e ali há muita sujeira, gente. E as folhas acabam pegando alguma, eu não sei se é fungo, alguma imperfeição, e acaba dando problemas, não é verdade? E vai lá o agricultor e corta, e vai limpando, próximo ano, ou próxima temporada, cresce. E é assim que funciona. O interessante que esse crescimento, ele é gradual, como nós falamos agora, e esse crescimento, ele é inevitável. Como eu acabei de falar, o crescimento, gente, ele é inevitável. Simplesmente vai haver crescimento, e ponto. E ponto. Trago uma ilustração para vocês, conta-se de uma história, conta-se de um homem que faleceu, que ele morreu, e ele foi enterrado, na verdade, ele foi enterrado sobre uma lápide, e essa lápide era de mármore. E ninguém sabe como ocorreu isso, que uma bolota de carvalho, para quem não sabe, uma semente, essa semente, ele entrou ali dentro, na lápide. E com o tempo, gradualmente, e sem que ninguém notasse o que estava acontecendo ali, essa bolota começou a crescer, e a crescer, e a crescer. E a bolota de carvalho, de maneira muito resumida, na Grã-Bretanha, na África, também se desenvolve bastante. E começou a crescer ao ponto de quê?
de rachar aquela lápide de mármore, grossa. Quem diria, meus irmãos, quem diria que essa simples semente poderia romper uma peça de mármore ou de granito? Se não é uma pessoa que entende de sementes, como o nosso Josiano, protagonista dessa noite, no sentido técnico, não poderia dizer que poderia romper essa pedra. E essa pedra rompeu. Jamais imaginaria que essa semente ela venceria esse mármore ou esse granito. Pois é assim, meus irmãos, que o Espírito faz nas nossas vidas. Se alguém tem um Espírito dentro de si, se realmente é nova criatura, se realmente teve um encontro com Deus, se realmente confessou seus pecados e teve uma vida plena diante de Cristo, é inevitável, gente, vai romper. E quando nós falamos disso, a vida do crente é a mesma coisa. Nós vamos vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, duro, a carne é dura, na verdade, como o granito, como a pedra, e nós vamos bloqueando tudo, mas há algo muito mais forte que transforma tudo e rompe todas as coisas, que é o fruto do Espírito, que é a graça de Deus, gente, que como é algo tão forte que rompe todas as barreiras mais grossas que podem haver, como o próprio granito, o próprio mármore. É assim que acontece. Mas nós muitas vezes achamos que nós somos fortes, poderosos, e que somos duros, somos valentes, que somos eloquentes, que temos a capacidade de fazer todas as coisas. Por quê? Porque temos talentos naturais, muitas vezes, né? Sobressaímos entre uns e outros. Mas não passamos de algo simples, que quando vem o fruto do Espírito, ele rompe todos os nossos vícios, derruba tudo, acaba tudo. O orgulho cai. Eu não perdoo ninguém, você não perdoa. Quando o Espírito começa a trabalhar no coração do crente, essas barreiras começam a cair, a desmoronar, gente, e você possa ser mais forte que você possa imaginar, ou eu possa ser a pessoa mais forte. Não há como aguentar essa força tremenda. Precisamos entender uma coisa, gente, que nós não somos salvos. Preste bem atenção, chama a sua atenção agora. Nós não somos, ou melhor, nós somos salvos pela fé. Não porque nós damos fruto, correto? Mas entenda uma coisa. Não somos salvos por uma fé infrutífera. Somos salvos pela fé. Não somos salvos porque damos fruto, mas entenda uma coisa, não somos salvos por uma fé que não gere fruto. Se não está gerando fruto, há algo errado. Há algo errado. Tem que haver fruto, gente. Tem que haver fruto. Terceiro ponto, o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. Isso é muito interessante. Isso nada tem a ver, gente, porque você tem uma capacidade muito grande de oratória, ou você realmente tem um bom currículo, né? Ou que você realmente tem um bom relacionamento com todo mundo, cativa todo mundo, prende todo mundo. Não. O Espírito, as raízes dele é interna, gente, é dentro, não se enxerga, até o momento que a gente amadurece, é quando chega o fruto, entende? Vamos pensar numa macieira, tá? Vamos pensar juntos aqui em uma macieira, ok? Estão comigo? Macieira. O que dá vida à árvore? É a maçã? É a maçã? Não é a maçã. O que dá vida à macieira é o quê? Também? O que mais? Vou trazer para a prática nesse momento. Se nós pegarmos as maçãs, que eu estou falando agora, e a gente, lindas e vermelhas, nós amarrássemos em uma árvore seca, a maçã gera vida?
não gera vida. A maçã é um sinal que ela está viva. Entendeu? Essa é a grande diferença. A vida, mas é a vida que produz o fruto, e não o fruto que produz a vida. Isso é muito importante, gente, que a gente entenda. Muito importante. E o que é que acontece muitas vezes? Nós confundimos o fruto com o comportamento natural, não é verdade? Pelas nossas capacidades, entendemos que somos frutos, somos vigorosos, vermelhos, a ponto de morder, né? E não, o fruto é aqui dentro, ele cresce, depois ele manifesta. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz o seguinte: o Senhor não vê como vê o homem vê o quê? O exterior, mas o Senhor vê o coração. E com isso a gente pode trazer um exemplo bem prático, bem conhecido por todos nós, que foi Davi. Davi não foi escolhido por ser tão lindo e tão maravilhoso. Ele foi escolhido por causa do coração dele, gente. Um coração que estava pronto para ser expandido, gente, dilatado. Às vezes, o contrário de nós, muitas vezes, da minha vida, que nosso coração, ele quer tudo para si. E nós precisamos dilatar o nosso coração com o que é santo, o que é verdadeiro. Davi era grande por dentro, gente, e estava pronto para crescer ainda muito mais. Quando você pensa em uma árvore, né, enorme, o que vem na sua mente, maravilhosa, mas o que mais interessante de tudo isso é que debaixo dela, ela é muito maior do que ela está sustentando em cima. É obrigatório, ela precisa ser maior para baixo do que para cima. Os alicerces são muito importantes na nossa vida. Na nossa família, a família é fundamental, é alicerce, é raiz, como disse a nossa irmã. Raiz é importante, gente. Existe uma árvore, uma planta, não sei como se diz, que ela procura nutrientes a 120 metros de profundidade. E ela cresce não de maneira livre, descendo. Ela vai descendo a rocha e chega lá no mais profundo, a 120 metros, porque ela precisa de vida. Ela em si não é a vida, ela precisa de vida, nutrientes. Quando estamos falando de raízes, estamos falando de coração, gente, de coração. O lugar da alma onde Jesus encontra eu de fato, ou encontra você de fato. É aí onde acontecem as coisas. A nossa tendência é querer ser grande por fora, né? É falar bem, é realmente parecer profundo muitas vezes. Nossa, muito profundo, valioso, vigor, ser bonito, inteligente, ter muito para oferecer, não é verdade? Quando achamos que temos muito a oferecer, nós nos sentimos fortes, vigorosos, porque a conta está gorda e o desprendimento parece que é fácil, porque estamos agarrados no que está fora. E quando seca o que está fora, o que resta? Nada. Deus está procurando pessoas que permitam crescer por dentro, gente, para depois crescer por fora. Interessante que o único teste que o Espírito Santo realmente passou a habitar dentro da minha vida, dentro da tua vida e dentro da vida de cada um que está aqui, é o desenvolvimento do Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver ele, gente. Interessante que em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 ao verso 3, diz o seguinte, que mesmo que eu falasse a língua dos homens, né, e dos anjos, se não tiver amor, gente, não vale nada. É como um ferro batendo, entendeu? Não tem, de nada teria benefício algum. Há uma igreja que super desejava os dons celestiais, falar isso, falar aquilo, tudo que é externo. O apóstolo Paulo fala assim, gente, só um pouquinho, tem algo mais importante que tudo isso, muito mais valoroso. Quarto ponto, o crescimento ele é simétrico, gente. Esse é um ponto muito importante, que realmente abriu parte do conhecimento do meu coração, é entender que o crescimento, gente, ele é simétrico. O que é simétrico? Ele é parelho.
ele é alinhado. Não é uma coisa e depois a outra. A gente vai entender isso agora. Paulo faz o uso deliberado da palavra fruto. E quando Paulo utiliza a palavra fruto, gente, ele não está dizendo frutos. Ele está dizendo fruto no singular e não no plural. O fruto verdadeiro, ele sempre cresce em conjunto. Sempre cresce em conjunto. Junto com as outras partes. Quando nós olhamos para essa lista de frutos, tem como botar para nós, Josiano, aí? Estão vendo aí que temos 9 frutos. O interessante é que tudo isso é um fruto, gente. É apenas um fruto. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. São vários, verdade? E quando nós olhamos esta lista, gente, de frutos, né, porque aí tem alguns, vamos dizer assim, com certeza, quando você está olhando para essa lista, você está dizendo assim, nossa, eu acho que eu me encaixo aqui. Alguém pensou isso? Não precisa dizer também, tá? Eu acho que o amor, ali eu sou bom. Não, a paz não. A paz eu deixo para depois, porque essa parte não é para mim. Né? Eu deixo o meu irmão aqui, eu acho que ele é muito paciente, né? Para a irmã ali também. Mas eu sou muito bondoso. Isso eu faço com excelência. Mas eu não tenho domínio próprio. Vocês notaram a bagunça que está? Tem coisa errada. Está muito estranho tudo isso. Por isso que Paulo ele fala que não é os frutos, é o fruto. A gente vai entender na sequência. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês agora. Vamos imaginar, juntos agora, quem está nos vendo do outro lado lá e nós aqui, uma pessoa pode parecer feliz, ok? Cheia de vida. Feliz, cheia de vida. Qual o nome nós podemos dar? Que fruto é esse? Vamos encaixar nesse fruto a alegria, correto? Vamos entender. Uma pessoa feliz e cheia de vida. Vamos chamar de alegria. Mas na sequência da caminhada dessa pessoa, ela tem facilidade de conhecer pessoas, correto? Só que ela é uma pessoa pouco digna de confiança. Nós estamos falando de quê? De fidelidade. Não consegue o quê? Não consegue fidelizar as pessoas. Não consegue estar próximo das pessoas. Que é distanciamento. Estamos falando de fidelidade, correto? Eu disse logo no início que nós precisamos trabalhar de maneira conjunta, né? Nós estamos falando aqui de alegria, e nós estamos falando aqui de quê? De fidelidade. Só que é o seguinte, eu estou cumprindo uma, e não cumprindo a outra? Opa, só um pouquinho. Por isso que se usa o singular. Ou nós somos alegres, verdadeiros, ok? Somos alegres, autênticos, e somos fiéis. Fechou todas? É um fruto. É um fruto. Vamos para um segundo exemplo, para que a gente possa entender bem. Existem pessoas que são imperturbáveis, correto? Pessoas tranquilas, pacatas. Tu olha para ela, meu Deus, como é que pode essa pessoa ser tão tranquila? Alguns dizem sangue de barata. Né? Vamos dar um nome para isso aí? Paz. Correto? Gravamos paz. Mas essa pessoa não é bondosa. Nós estamos falando em uma pessoa que é indiferente. Mais uma vez nós entendemos que o fruto ele não é no plural, ele é no singular. Ou a gente tem paz e a gente tem bondade, ou não é fruto. Não é fruto. Gente, através do fruto descrito que nós vemos aqui nesse texto, podemos identificar que somos nascidos de novo. Gente, não tem como nós termos alegria e nós não termos fidelidade. Não tem como a gente ter paz e a gente ser indiferente. Eu paro um pouquinho para que a gente pense. Aqui o fruto do Espírito, ele é único, gente, ele é único.
Não se iluda, não se iluda. Todos esses elementos, ele compõe um único fruto, gente. Um único fruto. Um único fruto. Cristo, preste bem atenção. Cristo, ele não trabalha assim, olha só. Eu vou gerar primeiro o fruto do amor, depois, vamos lá, agora o fruto do Espírito, agora vou correr um pouquinho mais e vou liberar o fruto da bondade. Não, 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 não. Quando ele derrama sobre nós, ele derrama o seu Espírito. E o que é dele é nosso. E o que ele derrama é sempre de maneira completa, gente. Não é de maneira parcelada. Por isso que ele é simétrico. Ele é simétrico. E o interessante é que quando nós estamos demais olhando para as nossas capacidades intelectuais, seja o que for, nesse momento, nós estamos esquecendo de dar frutos. Estamos esquecendo de dar fruto. Precisamos esquecer a nossa carne para que a gente possa gerar fruto, gente. É assim que funciona. Vem uma pergunta bem interessante, que diz assim: como o fruto do Espírito pode fincar raízes dentro do nosso coração? Ok? Primeiro, de maneira muito simples, é o que está escrito ali, ó. Lembrando que somos Jesus Cristo, gente, não há nenhum segredo. Quando nós contamos alguma coisa para alguém, vamos evangelizar, nós queremos amaciar a situação, não é verdade? Não, precisamos buscar a força que está no interior, que está dentro de você. Né? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa. Gente, nós precisamos dizer o que é, precisamos dar nomes. Satanás sabe muito bem, ele entende. Precisamos dizer, você precisa se arrepender, você precisa conhecer a Cristo. Esse linguajar, o diabo conhece. Agora, esse linguajar, você precisa ser positivo. Você precisa tirar algo de dentro de você para mudar essa situação. Você vai pisando em ovos. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela diz. Ela é uma lança, gente, que vai e corta. Entende? Precisamos lembrar que somos de Cristo. Se somos de Cristo, precisamos falar daquilo, do que Ele é. E ponto, para chegar nessa situação. E Paulo, no versículo 24, ele fornece a resposta de maneira imediata. Precisamos lembrar que somos Jesus Cristo, de maneira bem sintética. Tudo é dele. Se é tudo dele, tudo é nosso. E nessa acolhida, somos acolhidos por ele, nessa acolhida, não depende do teu caráter, não depende do meu caráter, não depende de nada humanamente falando seu. Não depende, depende dele, ponto. Porque nós somos livres, gente. O apóstolo Paulo, ele frisa, nós somos livres, mas só um pouquinho, somos livres, mas livres para quê? Olha que bacana, nós somos livres, gente, para reconhecer aonde nós cedemos. Livres, por quê? Porque temos a fonte ali. Saber onde é que nós estamos cedendo, aonde nós estamos vacilando, o Espírito Santo ele nos chama, nos mostra, não é verdade? E nós somos livres para mais uma coisa também, nós somos livres para confessar, gente. Somos livres para confessar aonde precisamos acompanhar o Espírito. E pelo terceiro ponto, nós somos livres para perceber aonde confundimos o nosso caráter normal e natural e o Espírito Santo. Penúltimo ponto, muito importante, nós precisamos crucificar os nossos super desejos. Gente, quando falo super desejos, nós estamos falando de desejos, aquilo que você estima, né, com tanto empenho, você valoriza tanto. Versículo 24 diz que a carne juntamente com as paixões e desejos. Crucificar a carne é, na verdade, a identificação de quê? De desmanchar. Nós precisamos desmanchar os nossos vícios, desmanchar as nossas preferências que corrompem, né, os bons costumes, muitas vezes. Precisamos inflamar, gente, inflamar os nossos desejos, os nossos pensamentos. Eles estão aí, gente, a gente precisa saculejar. O interessante é que precisamos nos perguntar
precisamos nos perguntar, não somente o que estamos fazendo de errado, gente, mas por que nós estamos fazendo de errado. Se você está em uma situação qualquer e está exercendo alguma coisa, alguma atividade, você já parou para perguntar por que você está fazendo isso, ou por que eu estou fazendo isso? Essa pergunta nós temos que fazer, gente. Nós temos a resposta, nós temos o Consolador aí do Espírito Santo para dizer para a gente. Versículo 5, 24, diz que fala de uma crucificação contínua. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós precisamos matar nossa carne diariamente, constantemente. E a nossa mente, lá em Efésios, capítulo 4, de 22 a 24, diz que a nossa nova mente não serve mais o pecado, gente. Não serve mais o pecado. E precisamos entender isso com profundidade, com profundidade. E por último, nós precisamos andar na direção do Espírito, gente. Andar sobre a direção do Espírito. O Espírito Santo é o que nos dá força para suportar, gente, as grandes cargas, a grande pressão, muitas vezes. Nós precisamos andar na direção do Espírito. O Espírito, como eu disse antes, é o Consolador. Através dele, andar na direção do Espírito é algo especial, gente, é maravilhoso. Quando nós olhamos aquela sequência de frutos, no plural, parece que nós estamos tão distantes. Não, gente, é aquele exemplo que eu dei para vocês, sobre aquele granito. Não há nada que possa contra o nosso Deus, gente. Nada, 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 nada. Precisamos, e como aplicação para as nossas vidas, nós precisamos entender um ponto muito importante, que o nosso coração, gente, as nossas ações, são o nosso maior problema. É as nossas decisões, é as nossas ações, é o nosso comportamento, onde nós temos um grande problema. As nossas decisões, nós saímos daqui e já tomamos decisões. E Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos diz que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E a pergunta é, aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Feche seus olhos agora. Vamos estar adorando nosso Deus. E nesse momento, antes de tocarmos, tenha um momento de oração, você e Deus. Peça a Deus que exerça esse fruto do Espírito, e que Ele rompa dentro de você, e que mate aquilo que realmente precisa ser morto e crucificado. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Vamos ficar de pé, vamos adorar nosso Deus. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me
aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, nosso Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de poder, ó Deus, desfrutar da Tua presença, ó Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder, ó Deus, ouvir a mensagem da cruz, a mensagem que transforma as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo fruto do Espírito, ó Deus. Obrigado porque Ele é completo, ó Deus. Ele é, ó Deus, maravilhoso, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o fruto, ó Deus, é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque, ó Deus, Tu tem nos trazido, ó Deus, das trevas para a maravilhosa luz. Adorado seja o Teu nome, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, nós estamos, ó Deus, satisfeitos, ó Deus. Satisfeitos, ó Deus, porque Tu falastes, ó Deus, e Tu, ó Deus, eres o Deus digno de receber toda a honra e toda a glória, ó Pai. Ó Deus, que possamos chegar às nossas casas, ó Deus, com uma alegria verdadeira, ó Deus. Uma alegria, ó Deus, que vem de Ti, ó Pai amado. Que possamos, ó Deus, colocar em prática, ó Deus, o fruto do Espírito, ó Deus. Nós, ó Deus, oramos agradecidos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Poder sentar, irmãos. Está encerrado. Deus abençoe.